Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Abre as vossas Bíblias, por gentileza, em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. E o tema dessa mensagem é a derrota de Satanás. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Repete comigo: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir, acabar com as obras do diabo. Digam graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, através da Tua santa palavra. Ensina, Senhor, a Tua palavra nessa noite, para a glória do Teu nome, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor e poder sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Queridos amados, a palavra do Senhor nos ensina que o nosso inimigo, o diabo, ele já foi derrotado há 2000 anos atrás, quando Jesus foi levado à cruz e ele ali se entregou o seu espírito, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra nos ensina aqui nessa noite, essa passagem de João, capítulo 3, versículo 8, que para isto o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia também fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: e despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. A palavra do Senhor nos ensina, querido, que o inimigo das nossas almas, ele já foi derrotado. O inimigo das nossas almas já foi destruído em nome de Jesus. O diabo, ele só tem brecha na nossa vida se nós dermos legalidade, se nós abrir uma porta para ele entrar, se nós abrir um espaço para ele entrar e fazer bagunça, porque a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia também nos ensina que o Filho de Deus, aleluia, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Conforme esses versículos, Jesus destruiu as obras do diabo, despojou do seu poder, triunfou sobre ele, uma vez que as obras de Satanás foram desfeitas e ele foi despojado do seu poder. Segue-se que Satanás é o inimigo derrotado. Eu vou repetir para você entender: Satanás é o inimigo derrotado em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, querido, lá no livro do profeta Isaías 53, porém o Velho Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja, a não ser que tem 2 ou 3 versículos acompanhando aquele versículo do Velho Testamento. A Bíblia diz em Isaías 53, a partir do verso 3, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, já levou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, e as palavras estão no plural. Pastor, o senhor falou que tem que ter base no Novo Testamento. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8, a partir do verso 15, quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, e ela estava enferma, estava com febre, e a Bíblia diz que Jesus, quando tocou, a febre o deixou, ela se levantou e passou a seguir o mestre. Digam glória a Deus.
Mas no verso 17, a Bíblia diz, repetindo o que o profeta Isaías fala, aleluia, que ele já levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as doenças, ele já levou para a glória de Deus. Em outras palavras, você é livre para a glória de Jesus Cristo, o Nazareno. Só quem crê, levante a mão e dá um grito de glória a Deus aí, e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já em 1 Pedro capítulo 2 e o verso 24, que é a mesma coisa que se repete lá em Mateus, que eu acabei de citar, que também está lá no livro do profeta Isaías, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, aleluia, vocês e eu, a gente foi sarado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. O triunfo de Jesus foi o nosso triunfo. A sua vitória foi a nossa vitória. Ele não fez nada para si mesmo, mas fez tudo por nós. Venceu Satanás por nós, despojou o poder dele por nós, destroçou as suas obras por nós, aleluia. Ele derrotou Satanás por nós. Ele derrotou Satanás por nós. Digam glória a Deus. A igreja, de acordo com o Novo Testamento, foram dados à igreja poder e autoridade sobre Satanás já vencido. Eu vou repetir para você entender. Jesus deu essa autoridade para a igreja. E o que é a igreja? Não é a quadrangular, não é a universal, não é a batista, não é a Assembleia de Deus. A igreja é todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E se você é a igreja, meu irmão, aleluia, levante a sua mão e dá uma rajada de glória a Deus aí, porque a Bíblia nos ensina que ela te deu poder e autoridade. Jesus Cristo te deu poder e autoridade para vencer Satanás já vencido. Pastor, tem base bíblica? Temos. Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não se alegra por causa disso, não se alegra porque o diabo se submete a vocês, não, mas alegrai-vos que o nome de vocês está escrito, aleluia, no livro da vida lá no céu. Eu vou repetir: não se alegra porque o diabo submete a vocês, mas alegrai-vos porque o seu nome já está escrito ali no céu de glória. Só quem crê dá um grito de glória a Deus aí. Aleluia. Você ainda pode sujeitar-se a Satanás? Não. Levanta-se, sai desse cativeiro, confessa que você é um vencedor. Então cuide em reter firme a sua confissão, porque fiel é aquele que prometeu, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 23. Mantenha a sua confissão na palavra de Deus. Não tira a sua visão de Deus, não tira a sua visão da palavra. Olhe para a palavra, é a palavra de Deus, aleluia, ela que está dizendo para você
que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só dois entenderam, eu vou repetir. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor, aleluia, em Cristo Jesus. Quer mais outra da glória a Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, porque você é forte, aleluia. Não tenha medo, oh glória, não corre nem para a direita e nem para a esquerda, segue em diante, olha para Jesus, o foco é Jesus Cristo, o Nazareno. Digam glória a Deus, digam aleluia. Jesus, ao ressuscitar, deixou para trás Satanás, escute, eternamente vencido. Eu vou repetir: Jesus, ao ressuscitar, deixou para trás Satanás, eternamente vencido. Lembra-se sempre de que Satanás é o inimigo eternamente vencido. Aleluia. Como eu falei no início, ele só tem autoridade na nossa vida se nós dermos brecha, se nós dermos legalidade, aí ele entra. Mas enquanto você estiver debaixo do sangue do Cordeiro, aleluia, enquanto você estiver debaixo da presença do Senhor, enquanto você estiver debaixo da graça, não é por causa de você, não é por causa da sua força, não é por causa da sua capacidade, mas é por causa dele. Enquanto você estiver em comunhão com Deus, o diabo não vai tocar na tua vida, em nome do Senhor Jesus, porque o diabo é um ser eternamente derrotado para a glória de Deus. Só quem crê dá um grito de glória a Deus aí. Aleluia. Lembra-se de que Satanás, como aquele sobre quem Jesus e você, em nome de Jesus, tem domínio e autoridade completa sobre ele. Lembra-se disso. Pastor, se manifestou um demônio aqui na minha rua, vem aqui, pastor. Não, vai lá e expulsa, porque você também tem autoridade sobre ele. Amém? Pastor, vem orar aqui pelo vizinho que está enfermo. Não, você também tem autoridade de orar pelos enfermos e ordenar que o espírito de enfermidade saia em nome de Jesus. Você também tem essa autoridade. Essa autoridade foi dada para a igreja. Como eu falei no início, a igreja não é placa, não é o CNPJ, não é 4 paredes, é eu e você. E a Bíblia diz que a gente é templo do Espírito Santo de Deus. Só quem é templo do Espírito Santo aí, meu irmão, dá um brado de vitória aí em nome de Jesus e aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia declara que somos feitura sua, recriados em Cristo Jesus, segundo Efésios 2:10. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a parte A diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova criatura, foi recriado em Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro. O teu passado não importa, meu irmão, o que importa é o teu presente. E se no presente tu andar em fidelidade para com Deus, na presença de Deus, se prepare, que o teu futuro será maravilhoso para a glória de Deus. Só quem pegou aí a chave aí, dá um grito de glória a Deus. Amém? Amém? Somos positivamente feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Tornamos-nos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, segundo Efésios 5:30. Portanto, conforme esses versículos, nós nos tornamos aquilo que Cristo disse que nós somos. Estamos nele. E ele confirmou isso quando disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. 2 João, Evangelho de João 14:12. Temos agora autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus fez, fazendo em seu nome, em nome de Jesus. Se isto é verdadeiro para as nossas obras, é igualmente verdadeira a nossa posição
perante a presença de Deus. Você sabia, você que aceitou Jesus, você que é filho de Deus, filha de Deus, serva do Senhor, você tem autoridade sobre os demônios. Amém? Manifestou, cai para dentro, pega ele pelo chifre e diga: tu já é um derrotado, em nome de Jesus. Jesus já te derrotou na cruz. Digam glória a Deus. Ele não tem poder sobre aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, porque está escrito, está na Bíblia. Só quem crê na Bíblia e dá um grito de glória a Deus. Deus colocou-nos em Cristo, e que temos a redenção, segundo Efésios 7. Deus nos vê em Cristo, recebemos também a sua plenitude, segundo o Evangelho de João 1,16. Esse fato, aleluia, é tão verdadeiro, como se fosse 1 mais 1 fosse 2. É tão verdadeiro a que você respira. Você está em Cristo Jesus. Está escrito, está na palavra, está na Bíblia. Digam graças a Deus. Então você é mais do que vencedor, meu irmão. Amém? Às vezes, querido, as pessoas vêm com palavra de derrota, e às vezes tem muitos cristãos que aceitam. Ah, tu não vai para frente. Ah, não vai dar certo. Ah, isso aí que tu está fazendo, isso não vai para frente não. E aí ele fica calado, ele aceita. Não, irmão, está repreendido. Eu sou servo de Deus. Eu sou carta viva de Deus. Eu sou vaso do Senhor. Eu ando em fidelidade para com Deus. E Deus no momento certo vai me honrar em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Amém? Agora escute isso aqui, ó. Contar o que Satanás está fazendo em nossas vidas é negar o que somos em Cristo. Quando eu abro a boca para dizer que o diabo está me batendo, está me arrebentando, em outras palavras, estou negando aquilo que eu sou em Cristo Jesus. É como eu acabei de citar. A Bíblia diz que a gente é mais do que vencedor, porque nós estamos em Cristo Jesus, irmão. Eu vou repetir, a Bíblia está dizendo que você é muito mais do que vencedor. Não é que você é vencedor, você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que um dia vai voltar para levar a sua igreja, está com Ele para toda a eternidade. Aplauda o Senhor. Aleluia. Quando você toma conhecimento do que Cristo diz que você é, então age de acordo com isso, confessando o que Ele fez por você. Isso é glorificar a Deus e a sua santa palavra. Amém? E a sua santa palavra. Ah, eu sou um derrotado. Vai ser um derrotado. Ah, eu sou um fracasso. Vai ser um fracasso. Ah, eu estou com isso. Vai ter aquilo. Ah, eu sou desse jeito, vai ser daquele jeito. Não aceita a palavra de derrota sobre a sua vida. Lembra-se que Satanás é um ser eternamente derrotado, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não aceita. Reconheça a autoridade de Cristo na sua vida, e reconheça que o nome de Jesus e a sua santa palavra, ela tem poder, oh glória, nessa terra, nos céus e debaixo dessa terra. Nos céus, anjos tem que se curvar. Nessa terra, homens tem que se curvar diante de Jesus. Debaixo da terra, até os demônios tem que se curvar ao nome de Jesus Cristo. Aplaude e glorifique a Deus. Aleluia. Olha o que Jesus disse. Quando Jesus disse em Marcos, capítulo 9, verso 23, parte B: tudo é possível ao que crê. Ou está errado? Ele está dizendo: olha, tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível àquele que crê na minha palavra. Tudo é possível àquele que anda na minha vontade. Tudo é possível àquele que está debaixo da minha presença. Vai acontecer o milagre, em nome de Jesus. Escute,
você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para vencer, em nome de Jesus. Amém? E sabe qual é a tua terra prometida? Não é essa terra aqui não, isso aqui não é nossa morada, aqui é só um passeio. A nossa morada, irmão, ô glória, no final de tudo, é morar no céu. E quando estiver nessa terra, vão comer o melhor dessa terra, gozar de saúde, de alegria, na área sentimental, familiar, em todas as áreas. E o melhor de tudo, oh glória, é morar no céu de glória, porque tudo é possível aquele que crê. Oh aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Se tudo é possível aquele que crê, Jesus está querendo dizer assim, ó, você que é crente em Cristo Jesus, vou tirar essa palavra crente, vou colocar cristão, nova criatura, quem foi regenerado, transformado, renovado, tudo é possível. Tudo é possível. Você pode. Você pode. Estou apontando o dedo. Você pode. Você pode. Você aqui na frente pode. Você aí atrás pode. Você no meio pode. Ei, come o melhor dessa terra e lembra que Jesus é o Senhor da tua vida e o inimigo das nossas almas já foi derrotado em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Que grande mestre Ele nos tornou. Cremos nele, em Jesus. Mas quem é Ele? O que Ele é? Se fomos criados nele, então o que significa isso? Nele que vivemos e nos movemos e existimos, então nos convém descobrir tudo acerca dele, Jesus. E como é que eu descubro quem é Jesus? Palavra de Deus. É aquilo que Jesus fala lá em João 5. Diz para a gente examinar as Escrituras, porque é ela que fala a respeito de Cristo e também fala das coisas espirituais. Oséias, o profeta Oséias diz que o povo se perde por falta de quê? De conhecimento da palavra do Senhor. O povo se perde por não conhecer a Bíblia. Amém? Você conhece o testamento se você ler. Se alguém morre, um homem rico, por exemplo, ele faz um testamento para a família, e eles vão saber o que é que eles têm de direito, se eles lerem o testamento. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: quem deixou esse testamento não está morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, está ao lado do Pai, e a Bíblia diz mais, está do lado do Pai intercedendo por mim e por você. Quando nós oramos, aleluia, ainda temos o Espírito Santo de Deus, mesmo que a gente não sabe orar, mesmo que a gente fica gemendo, oh glória, Ele pega nosso gemido, a nossa oração e leva até o Pai, até Jesus, oh glória a Deus, e as nossas orações é ouvida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Oh glória. O Cristo que vive em nós. Jesus não era um filósofo buscando a verdade, Ele é a própria verdade. Ele não era um místico, Ele é a realidade. Não era um reformador, Ele é o Criador. Não era um visionário, Ele é a luz do mundo. Ele nunca calculava, Ele sabia e Ele sabe de tudo. Buda está lá, Maomé está lá, mas se algum dia você for em Jerusalém, estou profetizando, oh glória, e você diz, eu quero conhecer o túmulo de Jesus, você vai lá, tem uma placa escrita, mas também está na Bíblia, Ele não se encontra mais aqui neste lugar, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou, igreja, digam graças a Deus. Jesus não sentia medo algum, não conhecia derrota, não recuou diante da dor, nem a ser tratado brutalmente. Foi um mestre quando o prenderam, foi um mestre em seu julgamento, e foi todo poderoso sendo apenas humano.
e Ele está em nós, porque a Bíblia diz em Gálatas 2:20: Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Ele vive em você. O glória foi pouco, eu vou repetir: Cristo vive dentro de você. Ele vive dentro de você. Em Efésios 3:17 a Bíblia diz: para que Cristo habite, grave essa palavra, pela fé no nosso coração. Colossenses capítulo 1 verso 27: Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses capítulo 3 versículo 4: Cristo que é a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30: mas vós sois dele. Vou repetir: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 5: Jesus Cristo está em vós. Ele está em vós. Ele está dentro de você. E é por isso que o inimigo não pode tocar em você. Amém? Não pode tocar. Eu me lembrei daquela passagem lá de Atos dos Apóstolos, quando os filhos do sacerdote, que eram 7, viram um cabo endemoniado e disse: desconjuro Satanás, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o capeta diz assim: eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, quem são vocês? E o capeta pegou os 7, lápis neles, rebentaram com ele. Por quê que o diabo fez isso? Porque não tinha comunhão com Deus, não obedecia a Deus. E o diabo conhece. Sabia que o diabo conhece? Assim como Deus conhece nós, o diabo também conhece. Ele sabe o nosso testemunho, ele sabe como a gente anda lá no secreto. Ninguém está vendo, pastor não está perto, a pastora não está perto, marido não está perto, a esposa não está perto, o irmão da igreja não está perto, mas o capeta vê, assim como Deus também vê. Aí o diabo pegou os 7, lona, taca, foi taca, meu irmão. Aí ele viu lá o capeta, ele achou bonito, vendo Paulo expulsar demônio. Eu te conjuro Satanás, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o capeta falou para eles: eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, quem são vocês? Aí a bolacha comeu, não deu outra. E é por isso que nós temos que andar em fidelidade para com Deus, irmão, não na frente dos homens, mas perante a presença do Eterno. Digam glória a Deus. Seja fiel a Deus até a morte, como diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus capítulo 24 versículo de número 13: seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oh glória! Digam glória a Deus. Escute: quando a igreja começar a perceber a sua posição em Cristo Jesus, em que Deus nos tornou através do seu Filho, e começar a confessar esse tipo de confissão, em vez de falar as suas fraquezas, em suas faltas, em suas incapacidades, em suas enfermidades, ela se tornará novamente o corpo invisível de Cristo, e ela ocupará novamente o seu lugar como a igreja do Novo Testamento, avançando nesse triunfo na glória da fé. Então você tem que saber quem é você em Cristo, o poder que você carrega dentro de você, dentro da sua boca, em nome de Jesus. Amém? Digam glória a Deus. Uma vez a pessoa disse assim, que eu era um derrotado. Ele está repreendido, em nome de Jesus. Amarrei na hora. Outra vez alguém se levantou assim, aquela mulher ali não é para ser tua esposa. A minha esposa, a pastora do cinema, está repreendido. Ela é minha esposa, foi Deus que me deu. Amém? Né? Tem, não, é mesmo, tem. Não, irmãos,
Não, é só assim mesmo. Não, que negócio de assim mesmo, nada, está amarrado. Não, é porque vai chover, que negócio de chover, meu irmão. Eu estou na fé. Deus é comigo. Já deu, foi certo. Vou fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, e Deus vai fazer o milagre, e Deus vai me abençoar aqui também nessa terra, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Sabendo da sua posição com Deus, grava isso, e da sua posição como crente recriado em Cristo, você deve lembrar-se de que foi autorizado a empregar o seu santo nome. O que é isso, pastor? Você que foi criado em Deus, você tem autoridade de usar o nome de Jesus. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Amém? Você deve lembrar-se de que foi autorizado a empregar o seu nome, e este nome controla Satanás e as suas obras, e foi dado legitimamente a todo cristão, aleluia, que nasceu de novo em nome de Jesus. Aleluia. O teu filho não vai para frente, está amarrado. Meu filho é uma bênção. Amém? A minha filha é uma bênção. Esposa é uma bênção, a esposa é uma bênção. Não aceito palavra de derrota. Já deu tudo certo. Aleluia, vamos para frente. Bate a poeira, segue em frente. Não vou desanimar. Vou para frente, porque Deus é comigo, Deus é com você. E já deu tudo certo para a glória de Deus. E esse nome tem tanto poder que o próprio Jesus fala em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônio. Oh aleluia, oh glória. Você tem autoridade, porque quem te deu essa autoridade foi Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aplauda o nosso Rei Jesus. Você tem essa autoridade. Amém? Se podemos expulsar demônios, podemos expulsar as enfermidades que os demônios traz. Lembra-se, grava isso: Satanás está eternamente derrotado. Repete comigo: Satanás está eternamente derrotado. Que essa palavra fica guardada no teu coração, no meu coração. Guarde essa palavra, irmão, e use a autoridade que Deus te deu. Aplaude e glorifique a Deus.